Este é Mark, e ele tem um grande problema. Mark é um dos padrinhos da máfia do Vale do Silício e hoje comanda a Meta, antes chamada Facebook. Como grande empreendedor de tecnologia, Mark identifica uma tendência que fará ele e sua empresa lucrarem milhões. Na verdade, possivelmente bilhões de bananas ao longo dos anos. Então, sob a liderança infalível de Mark, a Meta anunciou com orgulho uma mudança para se tornar uma rede social com foco principal em IA. Genial, exceto que as coisas não estão indo muito bem na rede social que revolucionou o século XXI. Porque é o seguinte, a Meta não tinha as capacidades de seus concorrentes em IA, como o Google, a OpenAI, a Anthropic e por aí vai. O que você faz quando não tem o necessário? Fácil, você finge até conseguir. Como assim? Veja, em abril do ano passado, a Meta lançou o Llama 4, o grande modelo de IA deles. As pontuações nos testes comparativos faziam parecer que ele era um concorrente de verdade do ChatGPT. Melhor não olhar de perto, pois esses resultados não eram reais. Veja isso. Yan, que estava deixando o cargo de cientista-chefe de IA da Meta, que estava lá há mais de uma década, admitiu publicamente que os resultados foram, abre aspas, um pouco manipulados. A equipe testou discretamente versões diferentes do modelo em testes diferentes, selecionou a melhor pontuação e apresentou em tabela, como se um só modelo tivesse mandado bem em tudo. Imagine fazer exame de direção e trocar com Max Verstappen no primeiro sinal vermelho. Com certeza, uma jogada de gênio. O examinador no banco do passageiro não gostou nada disso, e a denúncia de Yan irritou Mark, tão furioso que afastou toda a equipe responsável pela vergonha. Quem poderia prever isso? Mas isso não é tudo, porque enquanto toda essa trapaça acontece em primeiro plano, a Meta está discretamente a caminho de gastar quase 150 bilhões de bananas este ano só com IA, investindo mais em IA do que quase qualquer outra empresa na selva. Mesmo assim, Mark não consegue fazer ninguém usar as ferramentas de IA da Meta. Centenas de bilhões gastos sem nada para mostrar. E o pior é que Mark não dá nenhum sinal de que vai diminuir os gastos tão cedo. A pergunta é por quê? Isso é picaretagem financeira, o desastre da divisão de IA da Meta, explicado. Voltando ao problema de manipulação do Mark. Ser pego falsificando seus próprios benchmarks é ruim. Mas isso não foi suficiente para parar o Mark. Não. Isso não passa de um pequeno contratempo para o nosso pequeno senhor lagarto. Em vez disso, ele fez o que qualquer CEO bilionário estável e mentalmente são faz quando está enfrentando problemas. Ele foi às compras de empresas de IA. Para comprar. Porque Mark, à luz daquela pequena polêmica sobre benchmarks de IA, decidiu casualmente gastar 14,3 bilhões de bananas comprando uma startup de rotulagem de dados chamada Scale IA, só para colocar seu CEO de 28 anos como o novo chefe de toda a operação de IA da Meta. Deixa a ficha cair. 14 bilhões de bananas. Colocaram alguém sem experiência em liderar uma equipe de pesquisa em IA como chefe das operações de IA da Meta. Sai o velho e entra o novo, certo? Bem, não exatamente, porque Yan, o macaco que tinha acabado de denunciar todo o fiasco dos benchmarks, também não aceitou sua demissão de braços cruzados. Ao sair, Yan chamou seu substituto de inexperiente. Disse que ele não tinha experiência com pesquisa, nem de como se faz pesquisa, e então deixou a Meta de vez para fundar sua própria empresa de IA. Então imagine essa cena. O Yan, após mais de uma década liderando a divisão de IA da Meta, sai, olha para trás e afirma ao mundo que o jovem de 28 anos agora responsável não sabe dirigir. E a parte mais louca? Aquela venda de 14 bilhões de bananas não foi o fim da farra de gastos do Mark. O Mark estava apenas começando. O plano original para este ano? Gastar algo entre 115 e 135 bilhões de bananas em IA. Mas o Mark olhou para esse número e pensou, não é o suficiente. Mamãe não criou um garoto sem grana, né? Então aqui está o novo plano. 145 bilhões de bananas, acrescentando numa boa 10 bilhões de bananas em cima do orçamento existente. E também somar a isso a promessa de gastar 600 bilhões de bananas só em infraestrutura de IA na selva dos Estados Unidos até 2028. Isso é muita banana. Mas como já vimos antes,
Mark não tem a melhor ideia do que fazer depois de arrecadar tudo isso. Porque pense bem, para onde vai tudo isso? Monk fica feliz que você perguntou, porque veja só, o objetivo final da IA do Mark, ou como ele chama, superinteligência pessoal. Ok, então é só mais IA? Entendi. Mas o assustador é que, apesar do produto ser vago, de alguma forma ele aparentemente vale mais do que o PIB da maioria das selvas do planeta. Isso não faz o menor sentido, e a forma como está sendo construído é ainda mais estranha do que a cifra de 600 bilhões. Vamos aos números, pois com esse orçamento, Mark deveria conseguir comprar o talento que precisa, certo? Mas tem algo sobre o Mark. Ele está decidido a manter sua sequência de derrotas, e não pretende parar tão cedo. Então, em vez de comprar talento, Mark decidiu recrutá-lo. Caramba, a gente vai ter alistamento para a IA antes do GTA 6. Mas, para Mark, a matemática fazia sentido. Por que gastar tanto com macacos de fora treinando sua IA se já possui milhares na folha de pagamento? E o jeito que Mark fez isso é hilário, se não fosse tão perturbador. Então, imagine isso. Você chega ao trabalho na segunda, abre o e-mail e encontra uma mensagem aguardando. Parabéns, você foi transferido para um novo departamento. Suas opções: se apresentar ao trabalho ou pedir demissão. Muito legal. Isso ocorreu com cerca de 6.500 engenheiros e gerentes de produto da Meta, cerca de 10% de toda a equipe da empresa. Mas isso é só parte da história, pois para qual trabalho foram recrutados? Construir foguetes, curar doenças, algo legal pelo menos? Nada disso. Criar enigmas e problemas de programação. Trabalho inútil, criado apenas para fornecer dados aos modelos de IA do Mark, que não podiam ser coletados online. Naturalmente, sair de trabalhar em produtos reais usados pelos macacos para isso? Bem, é seguro dizer que muitos não ficaram nada felizes com isso, e até começaram a se chamar, abre aspas, de recrutados. E um deles foi direto ao ponto, chamando a divisão de IA da Meta de Gulag. Se você pensa que é só um departamento azarado, certo? Mark certamente não acabou com toda a empresa por isso. Você tem razão. Mas não por muito, pois, segundo algumas estimativas, até metade dos engenheiros das equipes centrais de produto e de segurança da Meta foram transferidos para a divisão de IA da empresa. Ou seja, cerca de 1 em cada 5 ou 6 funcionários da Meta pode agora trabalhar exclusivamente rotulando dados. E quando você pergunta ao Mark por que ele simplesmente não contratou prestadores de serviço para fazer esse trabalho braçal, como seus comparsas da máfia do Vale do Silício fariam, a resposta relatada dele foi que seus próprios funcionários têm uma inteligência significativamente maior do que contratados externos. Então, parabéns, eu acho. O clima ficou tão ruim que até o diretor de produto precisou participar de uma ligação interna e chamou o ambiente de brutal. Ai, a manifestação mais engraçada disso foi durante uma apresentação transmitida ao vivo, exclusiva para funcionários, quando alguém pegou o microfone e teve um colapso total, exigindo que todos na sala disse a um executivo sênior de IA que ele era, abre aspas, parafraseando para evitar punição do algoritmo, um pedaço de excremento. Segundo relatos, um dos apresentadores apenas cobriu o rosto com as mãos. Macaco acha que eles tentavam ao máximo não rir nem chorar. Não sei como eles se sentiriam na linha de frente das guerras do recrutamento forçado para IA. Neste ponto, é bem seguro dizer que isso aqui é um desastre total, consolidando mais um mês seguido de derrotas para o Mark. Alguns macacos são de outro nível. Tão diferentes que até os acionistas se frustram com as palhaçadas do Mark torrando bananas. Quando perguntaram quanto dinheiro a divisão de IA da Meta gasta, Mark disse apenas que é uma questão técnica e não deu mais detalhes. O macaco às vezes se pergunta se esses grandes nomes da tecnologia amam tanto a IA que já respondem como ela. Brincadeiras à parte, você pensaria que com tanto dinheiro e talento convocado, a Meta teria algo para mostrar. Eles não têm. E como o Mark tenta resolver isso? É nesse ponto que a história passa de perturbadora a totalmente distópica. Lembra dos autoproclamados convocados para IA? Eles não servem só para alimentar os sonhos de IA do Mark. São os próprios dados de treinamento, porque todos eles estão sendo observados, cada um deles. Durante todo esse tempo, a Meta executou discretamente o programa Model Capability Initiative,
Nome inofensivo, mas a realidade está longe disso. Porque o que ele realmente faz é registrar seus toques no teclado, seus movimentos do mouse. Cada clique, por quê? Assim, os agentes de IA do Mark podem entender como macacos usam computadores ao observá-los de verdade. A posição oficial da Meta era que esses dados não seriam usados para nenhum outro propósito. Certo. E devemos acreditar que a empresa que se recusa a reprimir os milhões de bananas de golpistas chineses vai agir corretamente? O macaco não tem certeza disso. Agora, naturalmente, os macacos observados tinham dúvidas como: posso sair disso? Alguém perguntou isso ao CTO da Meta e a resposta foi simples. Não tem como sair, não se for um dispositivo da empresa. A reação interna a isso foi, segundo relatos, uma enxurrada de emojis de choro, choque e raiva, o que é justo. Um funcionário disse aos repórteres que isso parecia muito distópico. Outro, um ex-funcionário, resumiu ainda melhor. Essa era apenas a maneira mais recente de a Meta empurrar IA goela abaixo de todo mundo. O principal ponto que torna isso perturbador é este. Esses macacos não se preocupam só com privacidade. Eles estão preocupados por estarem pessoalmente construindo exatamente a ferramenta que vai substituí-los. Cada clique que eles dão é um exemplo de treinamento para a IA que supostamente vai fazer o trabalho deles. Mais rápido, mais barato e sem folgas. Mais de 1.500 funcionários assinaram uma petição pedindo que a Meta encerrasse o programa. A resposta da Meta? Um pequeno alívio. Agora, os funcionários podem pausar o rastreamento por 30 minutos por vez. O que estamos fazendo aqui? Mas aí ficou ainda pior. Pouco depois, a Meta percebeu que alguns desses dados de funcionários, altamente pessoais e profundamente invasivos, poderiam ter ficado acessíveis a qualquer pessoa na empresa. Qualquer pessoa. Então a Meta decidiu pausar todo o programa. Segundo os porta-vozes corporativos, tudo isso ocorreu por preocupações com a privacidade. Onde estavam essas preocupações quando seus funcionários pediam para parar? Não, eles não encerraram isso porque era a coisa certa a se fazer. Se Macaco apostasse, diria que só voltaram atrás porque foram pegos com a porta aberta. E pense, se até os funcionários da Meta têm esse tipo de segurança, imagine o que ocorre nos bastidores para os bilhões de usuários que usam os apps da Meta diariamente. Por isso Macaco usa Proton Mail e Drive, pois oferecem criptografia de ponta a ponta. Ou seja, seus arquivos, e-mails e conversas permanecem realmente só seus. Com grandes empresas de tecnologia buscando todos os dados possíveis, é mais importante do que nunca proteger sua privacidade. Monkey explica: viajou muito neste verão, então manter passaporte, cartões de embarque e documentos seguros no Proton Drive me dá tranquilidade de saber que meus dados não estão sendo usados indevidamente. Além disso, estar de férias com a família significa muitas e muitas fotos, todas mantidas seguras e protegidas com a criptografia de acesso zero do Proton Drive. Isso também serve para o compartilhamento, pois você pode proteger com senha todos os arquivos que compartilha. Assim, ao invés de enviar arquivos diretamente, apenas os macacos escolhidos terão acesso aos seus dados. Por fim, Proton também é um parceiro de longa data do canal, o que já diz tudo o que você precisa saber sobre o quanto eles levam a privacidade a sério. Então baixe o Proton Drive e o Mail juntos de graça hoje mesmo clicando no link na descrição ou no comentário fixado abaixo. Obrigado Proton por patrocinar este vídeo. Deixando isso de lado, apesar de ser engraçado rir da sequência crescente de derrotas do Mark na Big Tech, a realidade é bem mais sombria. Veja, Mark sempre diz que a Meta IA tem quase 1 bilhão de usuários ativos mensais. Parece enorme, né? Parece que ele está ganhando mesmo. Porém, como nos benchmarks, os números não contam tudo, já que sua escolha de palavras, ativos, carrega boa parte disso. Veja, esses não são macacos que optaram pela Meta IA, são macacos que veem isso na barra de pesquisa do Instagram ou recebem no WhatsApp enquanto tentam fazer qualquer outra coisa. É como afirmar que todos visitam Bali só porque centenas de milhares veem anúncios diários. Mesmo assim, os números exagerados do Mark nem impressionam tanto. Porque se comparar com o ChatGPT, que tem cerca de 900 milhões de usuários ativos por semana, a grande diferença é que os macacos decidiram acessar o ChatGPT. 900 milhões de usuários semanais contra
1 bilhão de ativos mensais? O primeiro caso são clientes realmente escolhendo você, enquanto o segundo são seus clientes apenas te tolerando. Uma diferença enorme. E fica ainda pior, porque se você realmente olhar os números de downloads de aplicativos, os números reais de pessoas escolhendo baixar isso por conta própria, a Meta IA está conseguindo menos de 2 milhões de downloads por mês. Após prometer 600 bilhões de bananas, realocar milhares de funcionários e treinar sua IA com base no uso dos colaboradores. E no final de tudo isso, Mark fica sem nada para mostrar. Enquanto demite milhares, na pior economia para quem busca emprego, queima centenas de bilhões e aprofunda a bolha da IA que ninguém pediu. O macaco está cansado dessa besteira. Agora, quando a divisão de IA da Meta aparecer nas notícias, você já sabe o que ocorre nos bastidores. Por questões legais, este vídeo traz só as divagações de um esquizofrênico paranoico sobre macacos numa selva imaginária. Por favor, não processem o macaco. Obrigado aos membros da República das Bananas por apoiarem os vídeos. Vocês são incríveis. Se cuidem, e a gente se vê de novo no próximo vídeo.